E louvo a Deus porque, amados, essa canção que nós cantamos aí, Eis-me Aqui, é uma canção que eu muitas vezes dizia nos apelos e desafios, eu dizia Eis-me Aqui. E eu nem imaginava o que eu estava dizendo. Mas uma coisa é certa, quando nós entregamos nossa vida a Deus, de todo o coração, quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, por Deus, Ele faz coisas que nós nunca imaginaríamos ou pensaríamos, porque Deus é um Deus grande. Aleluia. Então, eu sou o Marcos Franco, tenho uma linda esposa, anda sendo um pretinho, moreninho, né? Deus me deu uma loira de olhos verdes. Deus é bom demais. Até nisso Ele me abençoou com uma linda esposa e nos presenteou com 3 lindos filhos, muito carinhosos. A Juliana, que em dezembro completou 15 anos. Tem o David que sofreu muito no dia que eu deixei ele lá na viagem, porque nós somos sócios do Chelsea, e eu levo ele todo jogo do Chelsea. Eu não pude assistir o jogo, estava preparando as malas e o Chelsea perde. E o David desliga a televisão triste e fala: papai, o Chelsea perdeu, né? Mas na verdade o Chelsea perdeu, mas ele e nossa família pertence a um time que nunca perde, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nada contra os corintianos, né? Mas é um lindo filho, David. O único que não puxou os olhos castanhos que eu tenho, puxou pela mãe, os olhos verdes, né? E tem o Joshua, o caçula, que os médicos queriam abortar até o 8º mês, porque havia muita água na sua cabeça, e a minha esposa estava tão apreensiva com aquilo, mas no começo do 9º mês, quando foi feita novamente, fizeram várias, eu não sei se chama tomografia, porque é que passa ali, então viram que a cabeça do Joshua, que quer dizer Josué, estava então fechada. Então os médicos então pararam de tentar abortar a criança. Eu só percebi que a minha esposa, ela só foi ficar assim tranquila quando ela pôde ver o filho nascer, né? Imagina gerar um filho, mesmo dizendo os médicos, mas graças a Deus, o Joshua hoje vai fazer 5 anos no dia 29 de janeiro. Então é um presente de Deus. Tão lindo, né? Que você já pensou, eu nunca imaginava que meu filho ia nascer lá onde o príncipe Charles nasceu, né? O David, o Joshua. Então eu digo isso, amados, porque Deus faz o que Ele quer. E quando eu cheguei nessa cidade, eu fui morar aqui perto de um buracão aqui, que hoje eu não cheguei ainda a olhar, mas tinha umas casinhas marrons ali, mas tem o número 1 até não sei que número. Eu nem lembro qual casinha que eu morava ali. E aqui eu fui engraxado nessa cidade, vendi amendoim no estádio Willie Davis, né? Eu gostava muito de futebol, hoje eu gosto pouco, mas já gostei muito. Mas Deus me salvou. Deus me salvou, e eu acredito que muitos irmãos nessa igreja, quem sabe até estão com o Senhor. Eu creio que foram instrumentos para que houvesse muitas vidas aqui salvas. E eu fico pensando, não sei se o pastor Cláudio já comentou com alguém, quantos pastores, missionários, líderes, presbíteros de Maringá saíram, né? Quantas pessoas, né? Porque pessoas pagaram o preço, e pessoas têm orado. Essa equipe de oração de 26 anos, que privilégio, irmãos, uma igreja que ora. Eu quero já desde antemão pedir para encarecidamente aos irmãos e irmãs que oram. Nós tivemos o privilégio de plantar uma igreja na Bélgica, outra em Londres. Nós temos uma igreja renovada, temos congregações, outras igrejas renovadas em Londres, na Inglaterra. E agora em fevereiro nós vamos começar, juntamente com o pastor Robert Cooper, a igreja renovada só para a língua inglesa. Então eu queria desafiá-los assim, no sentido de fazer parte desse trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós já estamos quase certo, vai ser bem no centro de Londres, onde é o City Temple, e ali vai ser um local que eu creio que
muitas almas serão salvas. Eu creio que Deus irá fazer muitos milagres, amém? Você crê também? Amém. Graças a Deus. Eu queria ler um texto da palavra de Deus. Está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Glória a Deus. Muitos sabem de coração, mas é um texto que tem muitas riquezas esse texto. Eu não, se me falha a memória, acho que nunca preguei nesse texto, usei como referência, mas Deus colocou no meu coração esse texto, porque eu vi uma palavra do pastor, um conselho que ficou no meu coração. E Deus colocou no meu coração para compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. A minha versão diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Alguém que tem a versão, clama a mim, poderia ler em alta voz para toda a igreja, por gentileza? Clama a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que não conheces. Mais uma vez, meu irmão, por favor. Clama a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que não conheces. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar em pé um pouquinho mais. Vamos falar com Deus, vamos pedir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, né? Estou aqui, talvez para pensar, pastor Marcos lá da Inglaterra, eu não tenho nada para oferecer para você. Olha, eu quero dizer que eu sou um comedor de feijão. Se a graça de Deus estiver sobre mim, nós vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos, não é? Mas se você crer e você confiar em Deus, Ele poderá, não é? Mesmo um vaso impuro, nós não somos perfeitos igual a Deus, mas Deus pode falar conosco quando nós nos humilhamos e clamamos a Ele. Vamos orar? Amor, ó Pai, nós estamos aqui, aumente a nossa sede, Senhor, para queremos mais do Senhor, mais de Ti, ó Deus. É o que a nossa alma, o nosso coração suplica a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus.